Então, agora eu convido o professor Douglas Tavares a fazer sua exposição. O professor Douglas é administrador, CEO da Vision Business Institute, possui MBA, especialização em gestão hospitalar por Yale, possui cursos de inteligência artificial e neurociências pelo MIT e de PBM pela SABM. Então, professor Douglas, agradeço a presença desde já. O professor Douglas fala da Flórida, né? Fala de Tampa. Então, obrigada também por aceitar esse convite, estar tão longe. O bom é que está mais cedo aí do que aqui, né? Então tem essa vantagem. Professor Douglas, então, a palavra está contigo. Muito obrigada desde já, tá certo? Eu que agradeço, doutora, agradeço o convite, me sinto realmente honrado por essa oportunidade de dividir o conhecimento aqui, dividir também um pouco do que se vê e o que se faz aqui em gestão de crises e emergência nos Estados Unidos, né? Agradeço a todo o corpo docente, em especial a doutora Suelen, né, e a doutora Vanessa, pelo convite. É muito interessante a explanação da doutora Francilene, e ver, né, como que o Brasil está se preparando em questão de crise climática e emergência, né? Os Estados Unidos realmente está muito à frente de todas as nações, muito à frente do Brasil, e eu não digo isso de maneira pejorativa, né? Não é dizendo que os Estados Unidos é melhor ou está melhor que o Brasil, mas está à frente nessa área por um simples motivo. Catástrofes naturais, né, aqui nos Estados Unidos são muito mais comuns do que são no Brasil, né? O Brasil, nós estamos tendo essas catástrofes há pouco tempo, né? Então, os Estados Unidos já lida com isso há muito tempo. Os Estados Unidos é um país de dimensão continental, assim como o Brasil, e com diferenças também enormes, assim como o Brasil. A diferença entre o sul do país, o norte do país, o leste e o oeste do país. Um país que lida com diferentes tipos de catástrofes naturais, né? Então, você, por exemplo, tem aqui o estado da Flórida, né, que é acometido por furacões praticamente todo ano. Esse ano não tivemos nenhum, graças a Deus, mas o ano passado tivemos um back-to-back, 2 furacões, um atrás do outro, né, o Helena e depois o Milton. E também tem a costa oeste dos Estados Unidos, né, a região da Califórnia, com os incêndios, né, também por causa do desequilíbrio climático, né, e você tem o norte do país, né, Nova York, Michigan, Illinois, todos os países ali do norte, né, principalmente os mais próximos ainda do Canadá, no qual lida com os problemas das nevascas, né, onde, em algumas situações, né, fica-se simplesmente uma semana, ou mais até, né, sem sair de casa. Mas o serviço de saúde não para, né, o atendimento aos pacientes ele não para em nenhum minuto, em nenhum momento. Então, o que nós podemos aprender, né, com os Estados Unidos, e o que nós podemos copiar de modelo do que está dando certo aqui, né? A estrutura dos Estados Unidos é um pouco diferente, né, do que a doutora Francilene citou, né? Aqui nós temos uma estrutura federal, né? É um órgão federal que seria o FEMA, né? Que é o Federal Emergency Management Agency, né? FEMA. Então, ele gerencia as crises, os desastres naturais de forma federal, todo o país. É lógico que existe a preparação a nível estadual e até, digamos assim, a nível municipal, né, que seriam condados aqui, né, mas, de certa forma, isso é feito de maneira federal. Eu vou pegar aqui como exemplo, né, para colocar tudo isso que foi discutido previamente em prática, como que isso funciona na prática aqui nos Estados Unidos, e é o modelo que, com certeza, né, o Brasil ele está adotando, precisa adotar em face das catástrofes que estão se tornando cada vez mais recorrentes, né? Como foi citado no começo, né? Não foi combinado, né? E não combinaríamos algo como esse, né? Mas hoje, por exemplo, né? Acontecendo a questão de um alerta vermelho no estado de Santa Catarina por conta do tornado. Então, o que acontece é a preparação, né? E a preparação levando em consideração 3 fatores. 3 fatores são considerados na hora de mitigar o impacto de um desastre natural. Então, você tem situações diferentes. Primeiro, você precisa pensar
nos pacientes que estão internados. Esse é o primeiro passo. Como vai se tratar os pacientes que estão internados? Os pacientes que não têm nenhuma possibilidade de alta, né, com a iminência da chegada, por exemplo, de um furacão, pacientes de altíssimo risco, que inclusive a transferência dele para um outro centro, um outro estado, não é possível ou não é indicado, e o depois do desastre, onde vai ter um fluxo grande de pacientes no hospital. Então, quando falamos de gestão de crise, gestão de desastre natural, nós falamos de 3 quadros diferentes que precisam ser pensados por nós, por vocês, os gestores da área de saúde. Como eu vou tratar os pacientes internados, como que nós vamos tratar a prevenção do impacto da catástrofe e o depois. O que nós estamos vendo aqui nessa imagem é do Hospital Geral de Tampa, né? Eu estou aqui no centro da Flórida, entre Orlando e Tampa, e eu tenho os meus trabalhos que eu desenvolvo, basicamente são com os hospitais da região de Orlando e da costa leste de Daytona e da costa oeste aqui de Tampa. O Hospital de Tampa é um hospital Trauma One, né, nível 1 de trauma. Ele é um referência na área, e eles começaram, por exemplo, com a instalação desse gerador. Só para vocês terem ideia, esse gerador, ele foi instalado a 33 pés de altura, ou seja, a 10 metros de altura do nível do hospital, do nível da rua do hospital, de forma que, para interromper a atividade desse gerador, a Flórida inteira teria que ter acabado em água, né? Então, assim, mitigou-se todos os riscos do plano de geração de energia não funcionar num caso de desastre. O hospital, só para vocês terem ideia, na preparação para o furacão Milton, foi o ano passado, e o Helene foi a mesma coisa. O hospital ele se prepara da seguinte forma: há um suprimento de medicamentos, alimentação, insumos em geral, enxoval, lençol, toalha, tudo que se possa imaginar, para pelo menos 5 dias, sem ninguém entrar ou sair do hospital. Esse gerador ele tem capacidade para gerar a energia que o prédio inteiro precisa, principalmente para equipamentos de extrema necessidade. Há um suprimento de água por poço artesiano, e como backup, se alguma coisa acontecer com o poço artesiano, há um reservatório de água de 5.000 galões, que dá por volta de 20 mil litros de água. Os funcionários, eles são admitidos no hospital um dia antes ou na manhã, da qual se prevê o furacão, por exemplo, chegar, como, por exemplo, nós tivemos o furacão que estava para chegar como categoria 5, e em Tampa, realmente, ele tocou o solo como categoria 4, né? Os funcionários vão para o hospital, eles se internam no hospital, eles ficam no hospital, não tem troca de turno, né? Há também um backup de todo o staff do hospital, para, numa eventual necessidade, trazer essas pessoas, inclusive de outros estados. E isso é muito interessante, porque nós sabemos que no Brasil nós temos uma estrutura bastante engessada em relação à legislação federal, legislação de trabalho e tudo mais. Na hora de prevenção de crise ou na hora de contenção de situações de catástrofe natural, tudo isso tem que ser, de certa forma, flexibilizado. E o que acontece aqui é isso, inclusive staff, né, médico, enfermeiro, administrativo de outros estados ficam à disposição para vir para o estado. Isso eu estou falando de Tampa, do hospital de Tampa, mas isso vale como um sistema, tá? Enxerguem o sistema como um todo. Nós estamos usando o hospital de Tampa como um exemplo, tá? Eventuais emergências dentro do hospital têm um backup para elas, né? E, é claro, uma ou outra coisa que foge do padrão, trata-se localmente ou pontualmente no que se trata. Só para ter ideia, por exemplo, nós temos uma foto da barreira que foi feita, é a foto número 2, para que não se inundasse o hospital. Então, foi feito uma barreira, essa barreira ela tinha 15 feet, ou mais ou menos 4,5 metros,
impedindo que a água entrasse dentro do hospital. A outra foto do lado também, a foto 3, mostra como que ficou todo em volta do hospital. Então, o hospital virou literalmente uma ilha, né? A água não entrou no hospital, mesmo com toda aquela estrutura que eu mostrei anteriormente, que seria capaz de, mesmo que talvez o primeiro piso inteiro estivesse inundado, a operação do hospital ela continuaria, mas não entrou. Vejam essa outra foto, que foi quando as chuvas começaram e os ventos começaram, né? A outra foto que nós temos, que eu tenho, ela ficou muito ruim, muito escura, mas a água, para vocês terem ideia, chegou no meio dessas duas linhas brancas que nós conseguimos ver aí na marca. Aí eu acho que a pergunta que está na cabeça de todo mundo, e a pergunta que eu já respondi várias vezes, né? Professor, mas isso é um custo absurdo. Professor, mas não tem verba para isso. Professor, como que não tem? Isso só se faz porque está nos Estados Unidos. Não, isso não é verdade. A primeira abordagem que está errada, do nosso ponto de vista, quando nós falamos disso, e nós, como gestores, falamos que o custo é muito alto, nós começamos a fazer a leitura da situação de forma errada. Porque essa barreira, ela não pode ser encarada como custo. Ela é um investimento. Custo seria se nós não fizéssemos a barreira e depois tivéssemos que reconstruir todo o hospital. Tivéssemos que repor todos os equipamentos que foram danificados. Tivéssemos que evacuar o hospital e deixar a população sem atendimento, talvez semanas ou meses, dependendo da recuperação. Isso é custo. Fazer uma barreira dessa para evitar o problema e a operação continuar rodando é investimento. E talvez é o ROI mais rápido que poderia se ver numa operação hospitalar. Porque a barreira, o investimento na barreira se pagou em alguns dias, 5 dias, digamos, vai? Né? Se fosse ficar todo o tempo do furacão, e não foi o caso. Enfim, quando nós olhamos isso como investimento, e quando nós olhamos isso como uma contenção para mitigar qualquer tipo de custo com recuperação do sistema, isso se torna barato. Ou pode-se dizer que se torna... Você teve o retorno do investimento, se torna nulo, neutro, né? Pense, por exemplo, na operação do seu hospital. 1 mês, 2 meses, 3 semanas, 6 semanas, que seja, sem funcionar. Todo o custo fixo da operação lá, certo? A população sem atendimento e gastando-se dinheiro para recuperar o hospital. Então, fica isso como um pensamento, fica isso como realmente uma provocação. Quando nós estamos falando de emergência, quando estamos falando de crise climática, nós devemos sempre parar e pensar, isso é custo ou é isso investimento? Quando nós tratamos como investimento, e esse investimento é justificado, como nessa operação, por exemplo, isso se torna neutro. E para não falar dos reflexos, né, na sociedade, né? A sociedade cuidada, sentindo que mesmo que, por mais que seja avassaladora a crise climática, seja um furacão, um tornado, enfim, haverá atendimento médico, né? Isso realmente tem uma repercussão muito grande, né? Então, isso é o que nós podemos falar de crise e um exemplo local de como que os Estados Unidos, a Flórida, principalmente, ela tem lidado com desastres naturais, né? A Flórida, basicamente, é furacão, né? O norte, por causa da neve, vocês imaginam, né? Isso iria ficar horas, dias, semanas, né, numa nevasca sem atendimento médico, mas há também um plano para isso, né? A Califórnia, com a questão dos incêndios, é um pouco diferente, porque o fluxo de paciente não para, né? Porque o incêndio é uma catástrofe natural um pouco diferente. Está acontecendo um incêndio ali e depois o pessoal vem, né, para receber atendimento médico, né? Bom, a segunda parte da minha exposição, né, da minha palestra, da minha apresentação, ela está ligada, na verdade, com a maior emergência que nós temos hoje na área da saúde. É a emergência real. É a emergência que nós lidamos com ela todo dia. É a emergência que vocês, os alunos, os gestores, estão lidando e vão lidar todo dia,
que é a sustentabilidade da área da saúde. Uma coisa que nós precisamos desmistificar, que nós precisamos quebrar esse tabu, é falar de dinheiro na área da saúde. Parece que quando a gente fala de dinheiro, nós somos as piores pessoas do mundo na área da saúde, não é? Parece que quando a gente fala de dinheiro, todo mundo olha para a gente como se nós fôssemos as piores pessoas do mundo quando se fala de dinheiro na área da saúde. Mas a grande verdade é que a gestão hospitalar, a administração hospitalar e o negócio hospital, ele é um business, ele é um negócio, ele precisa de dinheiro, ele se mantém financeiramente. Mesmo os que são sem fins lucrativos, eles prestam conta do dinheiro que é colocado lá dentro, certo? E o serviço público de saúde, ele é pago pelo Estado e automaticamente sustentado pelos impostos de toda a população, enfim, é um negócio. O dinheiro, ele circula dentro da área da saúde. Não é sem motivo, por exemplo, que a área da saúde hoje é a área que mais recebe investimentos de fundos privados, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, como na Ásia, porque é um negócio, e é um bom negócio. Mas o que nós, gestores, podemos fazer? Bom, eu tenho uma aula sobre isso, né? E também estou escrevendo um artigo sobre isso. Eu, com todos a base a científica e a base estatística, eu posso dizer para vocês que os 4 pilares que vão sustentar a área da saúde nos próximos anos são esses. A prevenção, a inteligência artificial, a interoperabilidade de dados e o PBM, que eu vou explicar um pouquinho de cada um. Começando um pouco só falando sobre a prevenção, essa imagem ela é muito legal, porque o sistema de saúde no meio, ele tem que funcionar como uma engrenagem em todos esses outros pilares, fazendo com que isso se sustente. Então, a prevenção é o primeiro pilar. E na hora que você tirar o sistema da saúde aqui do meio dessa imagem, na verdade, a prevenção ela viria para o meio e faria todo esse sistema rodar de maneira harmoniosa. Falando de prevenção, hoje a grande verdade é que o mundo inteiro não trata o paciente. Nós continuamos tratando a doença e não o paciente. Essa é a verdade. Só para vocês terem ideia, dados estatísticos mostram que apenas 6% do orçamento mundial, 6% do orçamento mundial na área de saúde é destinado à prevenção. Só 6%. Nos Estados Unidos, esse número é ainda pior. 3% do orçamento da área de saúde é destinado à prevenção. O Brasil não tem esse número. Os números são um pouco chutados. Nós temos um número do Ministério da Saúde que diz que cerca de 80% dos recursos são usados para tratamento e procedimentos, né, de saúde. Então, nós não podemos assumir que os outros 20% são em prevenção. E nós que estamos na área da saúde sabemos que não é. Então, para mim, né, eu diria que o número de prevenção dos Estados Unidos talvez esteja do Brasil esteja próximo ao dos Estados Unidos, 3%. Por que a prevenção é a engrenagem motora da sustentabilidade financeira da área da saúde? Vamos falar de um ponto que pode ser atacado. A próxima slide, por favor, doutora. Obesidade. A obesidade é só um dos problemas, ou só um das áreas de prevenção que nós não atacamos, né? A obesidade, ela traz junto todas as outras doenças crônicas. Aí nós começamos a falar de doenças renais, começamos a falar de doenças hepáticas, começamos a falar de sobrecarga ósseo-esquelética, problemas ortopédicos, e a lista, cardiológicos, né? Não podemos esquecer de maneira alguma, e a lista vai longe. Para se ter ideia, esse dado é atual, é dado de 2025, outubro de 2025, 68% da população brasileira tem excesso de peso. 31% são realmente obesos e 37% com sobrepeso. Esse número ele é muito próximo, por exemplo, do número americano. Os Estados Unidos têm um problema com obesidade que chega a 71% da população americana.
Há uma estimação da Organização Mundial da Saúde, uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, que a obesidade, ela traz um peso financeiro para a área da saúde, mundialmente, falando em 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares. E se nós atacássemos preventivamente a obesidade, estamos isolando só um problema, tá? Não vamos falar que só a obesidade é um problema no país, não, mas estamos isolando. A economia seria exponencial. E, infelizmente, não é o que acontece, né? Nós sabemos que nós não temos a cultura de prevenção. Então, você, os alunos, os gestores, você que já é gestor e os outros que vão ingressar nessa carreira, pense nisso. A palavra é prevenção. A prevenção, ela pode mitigar todos os custos e também desfechos de paciente que nós temos na área da saúde. Concluindo esse ponto, para nós não estendermos mais, o próximo slide, ele fala sobre o que eu falei sobre a engrenagem, da prevenção ser a engrenagem. Seria mais ou menos esse seria o motor, esse seria mais ou menos a equação. Se você tem a prevenção trabalhando certinho ali, ela faz com que todas as outras engrenagens do setor da saúde, da área da saúde, tenha um trabalho harmonioso, tenha uma rotação harmoniosa. Por quê? Prevenção, nós já vimos, vai reduzir custo e diminuir a utilização do setor de saúde. Também vai garantir um acesso um pouco mais linear, porque hoje nós temos um sistema inchado, que nós terminamos atendendo, muitas vezes, as maiores urgências e emergências, né? E vai ficando para trás o ponto, né? E aí, segundo, nós temos a forma de cobrança, a forma com que se precifica hoje o serviço de saúde. Então, hoje nós cobramos por serviço, basicamente, correto? Nós não cobramos por resultado. Quando você trabalha com prevenção, você começa a usar o value-based care, ou a precificação pelo desfecho do paciente, ou pelo cuidado do paciente. E isso joga os níveis de qualidade lá para cima dentro do hospital. É tudo que realmente nós queríamos. Então, mais uma vez, a palavra prevenção. A prevenção, ela é tudo na prevenção dos riscos ou na mitigação dos desastres naturais e continua sendo o ator principal na gestão hospitalar. Por favor, doutora, só volta o primeiro slide lá, o futuro do healthcare, só para mim abordar os outros pontos rapidamente. Aí nós temos a inteligência artificial, ok? E quem me conhece há um pouco mais de tempo, quem lê alguns artigos meus, quem já leu alguns artigos meus, quem conhece a minha linha de trabalho, sabe que eu advogo a favor da inteligência artificial, é claro, sem dúvida nenhuma, mas não em substituição ao ser humano, ao profissional da área da saúde. A inteligência artificial, ela vai ser um maravilhoso, está sendo um suporte, um assistente, mais uma ferramenta que nós temos, mas em nenhum momento ela vai substituir ou deve, ou ter objetivo de substituir o profissional da área da saúde. Nos Estados Unidos está se tornando muito comum um termo que é a enfermeira AI, a enfermeira da inteligência artificial, ou a enfermeira virtual. É algo que me preocupa e tem preocupado a sociedade em geral aqui, porque, por exemplo, quando estamos falando de enfermagem, só como um exemplo, nós estamos falando em uma das funções que é baseada no cuidado, que é baseada na interação humana, que é uma relação de confiança, é quem está ali no beira-leito com o paciente o tempo inteiro, é quem o paciente realmente coloca toda a confiança e emoção dele. Então, não existe forma de você dizer que a inteligência artificial vai fazer esse papel. Não vai. Nós não vamos ignorar de forma alguma o impacto que ela traz. E isso é inegável. Mas eu sempre digo, o que nós devemos tomar cuidado é onde nós vamos colocar a inteligência artificial nessa equação. Aí nós vamos para a interoperabilidade. Nós temos hoje um sistema no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos não é diferente, extremamente fragmentado, os dados tudo separados, os sistemas não se conversam, um paciente sai desse serviço aqui hoje, ele passa mal amanhã em outra cidade, não há informação do paciente, repete-se, por exemplo, todos os exames, duplica-se o tratamento,
porque não existe essa informação. Mesmo dentro, às vezes, do mesmo sistema de saúde, os dados são fragmentados. Então, a interoperabilidade, ela vai fazer com que nós possamos manejar os dados do paciente de maneira mais inteligente, vai trazer uma predição muito maior desses pacientes e, com a ajuda da inteligência artificial, o desfecho que nós podemos esperar daquele paciente ou a abordagem que nós precisamos para aquele paciente. E se esse paciente sair do nosso serviço hoje e for para um outro serviço, num país continental como o Brasil ou nos Estados Unidos, você tem o histórico do paciente. Se esse paciente ele sofre uma catástrofe natural no Rio Grande do Sul e ele é de Minas Gerais, sabe-se qual é, por exemplo, todo o histórico, inclusive de comorbidades que esse paciente tem, né? Então, a interoperabilidade é outro ponto. E, por fim, né, o meu tempo está esgotando, nós temos o PBM, que é a sigla para Patient Blood Management. O que é o PBM? Na verdade, é o manejo do sangue do paciente. Quando nós falamos hoje do manejo do sangue do paciente, nós estamos falando, primeiro ponto, um material biológico, né, que é o sangue, ele sempre está sujeito a risco, sempre estará. Ele tem um custo alto para coleta, manuseio, preparo e aplicação. Ele é um material que tem uma vida curta, né, o shelf life, uma vida bastante curta, ou seja, você faz ali os hemoderivados e aquilo às vezes vai para a lata do lixo em 4, 5 dias, 14 dias ou 28, 30 dias, né? Nós temos a questão de que, por exemplo, quando você tem uma catástrofe natural, você não tem sangue, você não tem doadores, né? Os bancos de sangue enfrentam esse problema, principalmente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, falando, né, localmente, se tem um furacão aqui, os estoques vão lá para baixo. Na época do frio no norte do país, as nevascas, os bancos de sangue chegam a níveis literalmente zero. O mundo hoje enfrenta a maior crise, né, de bancos de sangue dos últimos 20 anos. E o PBM, ele tem tudo a ver com o que nós estamos falando das outras coisas, da prevenção dos dados do paciente e da predição do paciente. Porque o PBM, ele trabalha em 3 pilares científicos, que é o aumento da massa eritrocitária do paciente pré-cirúrgico, ele trabalha na minimização da perda de sangue do paciente no intraoperatório, e ele trabalha na otimização e na tolerância da anemia do paciente no pós-operatório. Essas são as 3 bases científicas. As 3 bases nossas de gestores que devem nos interessar mais, né, são os 3 E's. A evidência científica na qual nós podemos cobrar o nosso corpo clínico para que implemente isso. Então, é o E de evidência. O E de economia, porque o tempo de leito do paciente é menor, a readmissão do paciente é menor, o custo do paciente do tratamento é menor. Os estudos americanos mostram que, por exemplo, um paciente com uma cirurgia eletiva tratado debaixo do protocolo do PBM, ele custa cerca de $11 mil por serviço de saúde. O mesmo paciente, a mesma cirurgia eletiva tratada sem o protocolo do PBM, custa cerca de $15 mil para o sistema de saúde. Nós estamos falando em cerca de 28,5% de diferença entre um paciente e outro. Olha a economia que isso traz para o sistema. E ele tem tudo a ver com a prevenção, porque o PBM ele trabalha nos fatores modificáveis do paciente e também nos fatores previsíveis do paciente. Então, nós temos o cenário perfeito quando a gente consegue juntar esses 4 pilares, essas 4 engrenagens. A prevenção, a inteligência artificial, a interoperabilidade e o PBM, fazendo com que essas engrenagens trabalhem de maneira harmoniosa. Espero que vocês tenham gostado, espero que realmente eu possa ter contribuído com essa aula magna e com o início dessa jornada de vocês. Meus votos de toda a sorte do mundo, todo o sucesso do mundo para aqueles que já são gestores e para os futuros gestores, porque o desafio é grande, mas também as recompensas são muito maiores. O ambiente hospitalar é um ambiente de muito problema, mas onde há muito problema, certo? Há também muitas oportunidades. Então, vamos olhar a oportunidade, vamos olhar o copo quase cheio e não o copo quase vazio. Obrigado, doutora.
Obrigada, professor Douglas. Incrível a explanação, foi muito boa mesmo. Agradeço novamente. Vou pedir para colocar a Fran de novo aqui na nossa tela, perfeito, que nós temos algumas perguntas que eu gostaria. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta, eu vou fazer uma, e aí depois a gente vai colocando as perguntas do pessoal em tela. Vou fazer algumas pelo adiantado da hora, mas acho que é importante a gente poder responder, né, alguns questionamentos. Já vou aproveitar para agradecer o pessoal que está participando no chat, então a gente está muito feliz, né? Nós tivemos praticamente 100% dos alunos aqui presentes, então estamos muito contentes de vocês estarem aqui, já estarem interagindo, né? Então isso com certeza vai fazer parte do nosso curso. Mas a minha primeira pergunta é, na experiência de vocês, quais são os principais elementos que diferenciam o sistema que apenas reage ao desastre ou aquele que já realmente está estruturado para isso? Eu acho que a experiência da Fran pode nos ajudar, porque a vez de desastres é relativamente nova, né? Então, a gente teve alguns desastres que já aconteceram sem existir um planejamento estruturado, e agora a gente tem isso já estruturado. Então, eu queria saber de vocês qual é o ponto de destaque que vocês consideram, né? De já ter esse ponto estruturado e não ter. Acho que o Douglas já trouxe algumas coisas na fala dele, mas eu gostaria de conseguir ver esse panorama, se vocês puderem me esclarecer. Posso estar iniciando? Com certeza. Então, só para explicar um pouquinho, o programa ele se iniciou no ano de 2008, né, juntamente com o Ministério da Saúde. Eu apresentei a portaria de 2022, mas o programa ele iniciou suas ações tanto no âmbito federal quanto no âmbito dos estados, a partir ali entre final de 2007 e 2008. E a partir disso, o programa viu a necessidade, né, e se idealizou diante da ocorrência de eventos aqui no estado de Santa Catarina, uma necessidade de estruturação melhor das suas ações, principalmente em relação do plano, né, estadual. Então, houve uma ampliação e uma estruturação do plano do programa, e também uma estruturação em relação à articulação, né? Porque a saúde ela não consegue trabalhar e atuar diante desses eventos, da ocorrência desses desastres, de maneira única. Então, ela tem que trabalhar de forma articulada. Então, um grande parceiro nosso é a Defesa Civil. Então, a gente trabalha com a Defesa Civil, a gente utiliza da estrutura da Defesa Civil. Então, diante da gravidade, da ocorrência de um evento, né, entes de todas as estruturas, né, do governo são chamadas para a estrutura da Defesa Civil, a fim de haver um compartilhamento de informações, uma troca de informações para fortalecer as ações caso aquele evento ele ocorra. E uma vez que ele ocorra, as ações elas têm que estar bem delineadas, né? Cada ente tem que estar ciente das ações que devem estar sendo desenvolvidas ali, porque isso pode salvar vidas, né? Uma ação bem estruturada, bem delineada, e que todos os entes eles tenham ciência de suas ações e realizem suas ações diante desse evento, é uma atuação muito importante. E uma ação muito importante também, que eu não posso deixar de falar, é que o professor frisou muito bem em relação à prevenção, né? A prevenção, ela salva vidas. E que a gente desenvolve bem aqui no estado de Santa Catarina, acredito que a gente tem conhecimento das ações dos outros estados em relação às ações do programa, em relação à educação. Então, a gente trabalha, idealiza capacitações para atender todas as regiões do estado de Santa Catarina. Como eu disse, né, frisei, há uma recorrência maior de chuvas intensas, né? Nós somos impactados aqui no estado por eventos hidrológicos, meteorológicos, né? Porque ocorrem chuvas intensas que acabam ocasionando desdobramentos, né, relacionados a eventos hidrológicos. Então, são muitos recorrentes aqui no estado. Então, a gente trabalhou no ano de 2004, né, para capacitar os municípios, para desenvolver as ações relacionadas a esse evento, mas também a gente não pode esquecer da situação de estiagem, né, que acomete o estado.
Ali, eu não sei se vocês se recordam, mas a gente foi bem alertado no início do ano sobre a possibilidade da ocorrência da laninha e a ocorrência de eventos de estiagem. Então, a gente já idealizou uma capacitação relacionada à estiagem, fez de maneira virtual, e agora, no início do mês, a gente desenvolveu uma capacitação para atender a demanda também para as situações de estiagem. Então, a gente tem trabalhado e o desenvolvimento de capacitações são muito importantes, né, a fim de fortalecer as ações dos técnicos do município diante da ocorrência desses eventos. Excelente. Eu, basicamente, gostaria de adicionar 2 pontos. Em relação ao Brasil, é verdade, nós não tínhamos essa situação, né, de eventos naturais tão incisivos, tão fortes e com tanta frequência, né? Eu gostei muito, doutora, daquela linha do tempo que a doutora colocou, do histórico de desastres. Eu vi, por exemplo, que nós só tivemos um back-to-back no Brasil, né, 2 eventos em 83 e 84, e depois em 23 e 24. Nós ficamos aí toda essa lacuna de tempo sem ter esses eventos. E isso fez com que nós relaxássemos, essa é a grande verdade, e achando que não ia acontecer ou que aqui não acontece, né? E não é verdade. Então, hoje, entendendo que essa é a realidade, todas as ações que nós formos fazer na saúde no Brasil, como um todo, como um país, né, não só na região sul, deve-se levar em considerações esses efeitos das catástrofes naturais. E aí eu digo até, por exemplo, na parte estrutural, porque se vai se construir hoje um novo hospital, tem que ser levado em consideração, por exemplo, a zona de construção, a elevação da área que vai se construir o hospital, né, a região, porque tudo isso você já está trabalhando quando você coloca a primeira pedra, o primeiro tijolo, né, você já está trabalhando na prevenção. E estruturas flexíveis, né? Por exemplo, aqui no hospital de Tampa, existe uma área em que as paredes são removíveis. Então, você pode ter desde uma área grande, onde você pode fazer uma enfermaria grande, ou você pode fazer um centro de triagem, por exemplo, grande, como você pode montar módulos que você pode fazer UTIs, fazer leitos, né? Então, uma visão realmente global, uma visão grande, né? Uma visão que a gente entende que nós estamos colocando o nosso recurso aqui, mas que isso tem um propósito. E mesmo que nunca venhamos a usar, ok? É o que sempre os americanos dizem, né? Better safe than sorry, né? É melhor de que está tudo ali, a gente não precisa usar, do que depois dizer, poxa, eu podia ter construído o hospital naquela elevação e eu construí aqui no vale e agora tenho que reconstruir o hospital. Perfeito, Douglas, perfeito, obrigada. Eu tenho mais uma pergunta rapidinha, antes de passar para a pergunta do pessoal que está assistindo, para tudo isso acontecer, né, para esse planejamento dar certo, é necessário que a gente tenha uma articulação de diversos pontos, né, porque não é só a saúde, né, é a defesa civil, é a saúde, a gente tem muita coisa envolvida, porque é um planejamento muito complexo. E aí eu queria ouvir de vocês quais são os principais desafios nisso tudo, porque não adianta somente um serviço articular ou o município fazer um planejamento, mas o que está no papel é uma coisa, né? Ele aceita tudo, a gente planeja, mas na hora de executar, às vezes a gente verifica algumas fragilidades naquele planejamento. Então, na visão de vocês, né, quais seriam os principais pontos de fragilidade ou de dificuldades para esses planejamentos quando necessários serem realmente colocados em ação? Eu posso começar. Eu tenho certeza que o primeiro passo é a conscientização. E quando fala de conscientização, a gente não precisa jogar todas as nossas fichas só na área da saúde, ou ficar tudo no nosso colo, né? Então, tem que ser um trabalho coletivo, uma conscientização coletiva, e quando nós falamos de coletivo, você pode usar toda a estrutura que nós temos hoje. Então, quando nós falamos, por exemplo, de prevenção, né, vamos falar da prevenção da obesidade, nós não temos só a área da saúde, né, nós temos as escolas,
né, a comunidade em geral, nós temos as empresas, né, que podem fazer ações para ajudar, nós temos os níveis de governo, né, nível federal, estadual e municipal, para fazer o seu trabalho, né? Então, é um trabalho coletivo, é um trabalho de comunidade, vira muito mais um trabalho comunitário do que um trabalho por si só, né, de uma área como a área da saúde. E quando eu falo em conscientização, é realmente de levar isso a sério, com muita seriedade. Vou dar só um exemplo, né? Eu sei que talvez um ou outro vai ficar chateado, né? Mas o exemplo por exemplo, se a gente falou, por exemplo, hoje, alerta vermelho, ok? Não vai ter aula, não vai ter trabalho, né? As empresas estão fechadas. O que se espera? É que realmente todo mundo fique em casa, fique abrigado, não saia na rua, né? É o que acontece aqui, né? Mas também acontece o que acontece no Brasil, que eu sei. Então, assim, não é o dia de ir para a praia, não é o dia de praticar esportes. Então, a conscientização, ela vai no âmago da questão. Então, aqui, quando tem o alerta de furacão, não tem aula, não tem transporte público, as empresas realmente fecham, né? E é para ficar em casa, é para ficar abrigado. Porque aí a chance de acontecer a tragédia, você começa a minimizar ela, né? Então, por onde isso passa? Pela conscientização. E por entender que todo mundo é responsável. Não é só o setor de saúde. É desde aquele que vai ficar em casa no dia que tiver o alerta vermelho, né? Até chegar, né, no nosso serviço de saúde. Eu posso complementar, professor? Deve. Eu ia frisar em relação à sensibilização dos gestores, né? Então, uma grande dificuldade, tanto a nível de Estado quanto a nível dos municípios, né? O que os municípios nos apresentam em relação à sensibilização. Eles têm que estar sensibilizados a fim de conseguir, né, apoiar os municípios nas ações. Então, por exemplo, quando a gente idealizou o desenvolvimento dos planos de preparação e resposta para as emergências em saúde pública, que todo município do estado de Santa Catarina, ele deveria elaborar os seus planos, a gente pactuou isso com os secretários municipais de saúde. Então, a gente levou isso em CIB e foi pactuado com os secretários. Então, todos os secretários municipais de saúde do estado, eles assinaram esse compromisso. E a partir disso, foi feita uma sensibilização, né? A gente passou por todas as regionais de saúde, apresentou as ações e a proposta do desenvolvimento do plano de preparação e resposta. Isso foi no ano de 2022. Então, como eu apresentei para vocês, atualmente nós temos 271 municípios que elaboraram os seus planos. Então, ainda faltam alguns municípios que são esses que não estão sensibilizados ainda, né, em relação à importância de desenvolver os seus planos. E um outro fator que eu acredito que seja crucial, principalmente na área da saúde, seja em relação aos recursos humanos, né, um quantitativo de pessoas para estarem trabalhando para essa vertente, porque a gente sabe que está todo mundo cheio de demanda, né? Tá todo mundo muito demandado, cheio de coisa para fazer, né? O que a gente fala, tem um monte de coisa para fazer. E na área da saúde não é diferente, né? A área da saúde é muito demandada. Então, a necessidade de recursos humanos é um fator muito importante e que, se esse quantitativo ele fosse maior, mais expressivo, com certeza fortaleceria as ações tanto no âmbito da saúde, quanto as ações relacionadas ao desenvolvimento de práticas, a fim de conseguir reduzir e mitigar os riscos ali que esses eventos trazem para a saúde e para as infraestruturas de saúde também. Perfeito, Fran e Douglas. Ótimas explicações, concordo com o que vocês expuseram, é realmente isso, né? Vamos para as perguntas do pessoal. Acredito que essa da Manuela foi justamente isso que a gente acabou de responder, né? Como sensibilizar os serviços. Professora Vanessa, tem mais alguma outra pergunta? Para mim está um pouquinho atrasado. Ali. Professor Douglas, na sua experiência, qual a importância dos gestores profissionais e capacitados com habilidade e competência para a tomada de decisões mais assertivas e eficientes em situações de emergência? A importância é máxima.
A peça-chave hoje na área da saúde é o gestor. Eu costumo comparar a área da saúde com a área da aviação. Na verdade, isso tem, inclusive, um estudo da Yale University falando sobre isso, comparando essas duas áreas. Então, só para colocar numa perspectiva, a área da aviação ela é uma das áreas mais desafiadoras de gestão. A área hospitalar é a área mais desafiadora de gestão. Nós trabalhamos, eu vou chegar na pergunta, tá? Da resposta, só estou dando um pano de fundo. Nós trabalhamos numa área que não temos demanda espontânea, certo? Temos uma demanda altíssima de capital financeiro e humano para manter a operação rodando, né? E estamos lidando com aspectos sazonais e imprevisíveis a todo momento. Só isso já torna uma das atividades mais complexas, né, de se lidar. Quando você fala da indústria da aviação, quem são os pilotos, ou quais são os pilotos que pilotam as aeronaves mais modernas, ou as com os melhores recursos que existem no momento? São os pilotos mais capacitados e os melhores profissionais. E as companhias aéreas, elas disputam esses melhores profissionais. Então, eu sempre digo que a área da saúde, ela demanda os melhores gestores no mundo da gestão de negócios. Os melhores administradores, os melhores gestores, eles são os que são aclamados na área da saúde, porque são os que estão mais preparados para lidar com todas essas intempéries e com todas essas inconsistências que existem na nossa área. Como eu citei, não tem demanda uma hora, na outra hora você tem um serviço com 120% de ocupação, daqui a pouco nós temos uma virose, daqui a pouco nós temos um outro surto, seja qual for, né? Investimento o tempo todo em novos equipamentos, novas tecnologias, capacitação profissional. Nós temos uma população envelhecendo, demandando muito mais serviços de saúde, e nós também, da área, profissionais da área da saúde, também estamos envelhecendo. E a mão de obra que está entrando no mercado, ela não está entrando na mesma velocidade daqueles que estão saindo. Então, a resposta da pergunta, com certeza, tem que ser os tops, os profissionais mais capacitados. Eles são os que estão preparados para tomarem decisões mais assertivas, mais eficientes e sempre em situação de emergência ou pressão. A gente da área da saúde trabalha sob pressão o tempo todo, né? Seja pelo paciente, né? Ou seja pelo serviço de saúde, né? Que exerce uma pressão normal, como todo negócio, como todo business, né? Perdi meu fone. Mais uma pergunta aqui, então, sobre os desastres naturais, né? Então, treinamento e desenho de logística, de planejamento de evacuação, transferências para outros serviços. Há necessidade de simulação nesses setores, na instituição como um todo? Acho que a Fran também pode falar um pouquinho sobre isso, né? Ela falou um pouco na apresentação dela sobre as simulações, então, o quanto isso é importante ou não. Sim, com certeza. E tem aqui, nos serviços que estão mais afetados por isso, sistematicamente, e faz-se uma reciclagem. Agora, eu vou dar um dado, mas eu não tenho muita certeza, eu acho que isso é a cada 2 anos. Faz-se uma reciclagem com simulação, com tudo, tanto transferência terrestre como transferência aérea, mobilização de pessoal, né? Sim, é feito sistematicamente. Posso estar complementando? Então, é de extrema importância, né, o desenvolvimento de simulações. Dou um exemplo ali de uma ação que a gente está planejando, está desenvolvendo também ali na maternidade Darcy Vargas, que é no município de Joinville. Então, o Estado, o que ele idealizou? Que é uma necessidade de ter um olhar para as estruturas de saúde, né, para estruturas hospitalares. Então, foi idealizado ali pela pela superintendência, então tem uma pessoa responsável que está desenvolvendo esse projeto, que é o Plancom, né? Então a gente tem feito visitas ali na maternidade, a fim de que ela
estruture as suas ações conforme o índice de segurança hospitalar. Então, fez todo um levantamento da sua estrutura baseado nesse índice de segurança hospitalar, e a partir disso ela tem iniciado o desenvolvimento do seu plano, o plano da maternidade, o plano de contingência da maternidade para todos os eventos que ela levantou ali, que pode ser recorrente, que possa ocorrer ali na instituição. Então, um dos planejamentos que compõe, né, esse planejamento é, posteriormente, a gente preparar um simulado, né? Então, tudo que foi colocado ali no plano vai ser aplicado no simulado, então, a partir disso, a gente vai conseguir validar de tudo que foi inserido, incorporado ali no plano de contingência da maternidade, e a partir disso, um dos tópicos é a realização de um simulado. E isso não se configura somente para a estrutura ali da maternidade. Depois a gente vai estar passando, né, o planejamento vai estar passando essa mesma experiência e indicação para que todas as estruturas da Secretaria do Estado da Saúde possam estar elaborando o seu plano de contingência e também participando dessas simulações. É uma prática recorrente, né, aqui do Estado, idealizar e desenvolver essas capacitações por meio de simulação. Como eu disse para vocês, a gente fez uma capacitação relacionada à estiagem, também uma proposta que a gente inseriu nessa capacitação, né, no segundo dia, foi o desenvolvimento de uma simulação para situações de estiagem. Então, os técnicos puderam, né, simular o desenvolvimento de ações para cada estágio operacional ali da gestão de risco, de saúde, para cada um daqueles eixos. E a gente simulou as ações para cada um deles. Então, é uma ação muito importante que fortalece e vem atender a necessidade ali do técnico. Ele se sente muito mais confiante, posteriormente que ele passa por esses processos de capacitação e esses processos de simulação, principalmente. Deixa eu ver se temos mais a última pergunta, então, gente, para a gente finalizar. O aumento da população idosa e com comorbidades, os municípios estão preparados para esse atendimento dessa população dentro da atenção primária ou implantação de LPI? É algo que se tem falado, acho que o Douglas falou um pouquinho sobre isso, né, sobre esse envelhecimento da população e como que a gente está se preparando para isso. Eu não sei exatamente, né, qual o nível de preparação que existe hoje a nível municipal no Brasil, né? Então, eu não posso falar sobre um dado ou um assunto que eu não conheço, não estou envolvido diretamente, né? O que eu posso falar é o que eu citei na minha apresentação, falando de nível mundial, né, e da minha visão do Brasil, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de 3%, 5% do orçamento da saúde destinado à prevenção, responde a pergunta: os municípios estão preparados? Não estão. Não está o município, não está o Estado e não está a federação. Essa é a grande verdade, né? Nós somos hoje praticamente um sistema reativo, né? E nós não somos um sistema proativo. Tem jeito de continuar dessa forma? Também não, né? Nós vamos continuar apagando incêndio, se a gente não mudar essa abordagem. Nós vamos continuar gerindo crise, que é o que a gente faz hoje, é a grande verdade, o sistema público de saúde e o sistema privado também, né? E o sistema privado, ele pode quebrar, ele pode colapsar, porque ele vive de lucro, ele vive de remuneração aos acionistas, né? O acionista pôs um dinheiro ali, um fundo de investimento pôs um dinheiro, ele espera ser remunerado por aquilo. Então, a resposta é: não está preparado, né? Pode ser que um ou outro município no Brasil, sim, né? Mas o que fica para nós de ideia? Nós temos a capacidade de mudar esse sistema. Nós estamos aqui numa sala de aula. As soluções saem da academia. As soluções saem do banco da faculdade, da universidade. Essa é a grande verdade. E o que eu digo é: pense grande, muito grande,
mas comece implementando pequeno. Então, eu gostei da pergunta, porque quando fazem a pergunta, por onde você começaria? Eu começaria pelos municípios. Pensando macro, pensando em levar isso a nível nacional, só que eu começaria pelos municípios, porque você tem ali um lugar de validação muito maior do seu programa e do seu protocolo, da sua abordagem, e depois você começa a multiplicar isso, né? Uma outra coisa muito importante que eu sempre digo, o Brasil, assim como os Estados Unidos, por causa das dimensões continentais, um país enorme, você vai enfrentar desafios no sul do país que você não vai enfrentar no Nordeste, no Norte. Você vai enfrentar problemas lá que você não enfrenta no sul. Então, não adianta nós tentarmos começar com um programa federal, porque a chance de dar certo é muito pequena. Ou o tempo que vai se levar para dar certo, o desgaste que vai haver no meio do caminho, vai morrer muito soldado na guerra, né? Agora, se nós começarmos local e começarmos a escalar isso exponencialmente, a chance de dar certo e o tempo de implementação, a chance de dar certo é infinitamente maior e o tempo de implementação é infinitamente menor. Está nas nossas mãos, está na mão de todos os alunos que estão aqui dentro dessa sala de aula. Perfeito, gente. Primeiramente, novamente, agradecer a colaboração de vocês. Foi incrível poder ouvir vocês falarem, né? O que eu tenho para trazer para os nossos alunos que estão aqui é que a gestão de riscos é uma competência estratégica. É necessária para um bom gestor. A gente tem que estar preparado para todas as possibilidades. E aí o que a gente vê é que a prevenção, a preparação, ela vai ser muito mais eficiente, né? A gente vai ter uma resposta muito melhor do que realmente apagar o incêndio. Então, se a gente conseguir trabalhar com isso, vai ser extremamente relevante. E como o Douglas falou, começa com o pequeno, e aí a gente vai aumentando, mas a gente precisa começar de alguma forma. Precisa ter esse olhar para esse tipo de situação. Então, dentro de um hospital, o que eu vou fazer dentro do hospital? A crise no hospital, a crise no município, e aí a gente vai ampliando, porque aí a gente muda a mentalidade de todo mundo, né? Porque também, às vezes, não adianta a prefeitura ter esse plano, mas as outras instituições menores não terem, aí a gente não vai conseguir trabalhar em conjunto. Porque o nosso trabalho é em rede, né? A gente precisa entender isso. Todo mundo está conectado e um depende do outro para realmente aquilo que foi programado funcionar. Então, acho que essa competência é que a gente está tentando trazer para os nossos alunos e colocar para eles que a mudança depende também deles, né? Acho que a busca por esse tipo de qualificação, ela já está mostrando essa vontade, né? A busca por quem está aqui assistindo até quase 9 horas da noite, depois de um dia cansativo, já mostra essa vontade. Então, isso é muito importante, e que a gente continue desse jeito até o final do curso, para que a gente possa, daqui a um tempo, formar, né, esses profissionais e eles terem cada vez mais qualificação para realmente oferecer um serviço de qualidade para a nossa população. Eu acho que é isso que mais importa. Então, agradecer enormemente ao Douglas, a Francislane, vocês foram incríveis, obrigado por terem aceitado esse nosso convite, e que a gente possa contar com vocês em outros momentos e a gente possa trabalhar em conjunto. Mais uma vez, obrigado a todos e estarei sempre à disposição. Será sempre um prazer poder contribuir. Podem contar comigo. Muito obrigada. Obrigada também. Gostaria de agradecer em nome da Secretaria do Estado da Saúde. A gente se coloca à disposição, né, no decorrer do curso, e pode entrar em contato com a gente também, para que a gente possa ter essa articulação, né, durante todo o decorrer processo desse curso também, que a gente fortaleça as nossas ações como instituição. Então, é de grande valia esses momentos de interação. Muito obrigada. Perfeito, gente. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada a todos. Então, finalizando esse momento aqui, né? Todos os agradecimentos já feitos, reiterando, agradecendo o nosso público que ficou aí fiel. Nós já estamos lá bem tarde, né? E as pessoas acompanhando, então ficamos muito felizes. Obrigada. Um tema que precisamos nos sensibilizar, né? E um tema que é transversal e muito importante para a gestão.
Então, em nome de todo o corpo docente do curso de especialização em gestão de saúde, nós encerramos essa aula inaugural, desejamos uma boa noite a todos e desejamos aí uma trajetória de bastante aprendizado a todos nós. Muito obrigada e boa noite.